Isotérmias, né? Então, como o calor sai da peça, né? Ele vai determinar a forma da isotérmia e também ele determina como a peça se solidifica, né? Então, vai determinar se dará defeito. A distribuição de temperatura dentro da peça. Então, a isotérmia T, né, chamada de T aqui, né, marca a frente de solidificação, né? Então, onde a isotérmia fica próxima da parede do molde, né, a solidificação está avançando mais rápido e naquele lado. Então, seria aqui, né? Então, vamos imaginar que aqui é a minha parede do molde, ó, a isotérmica, ela vai se fechando aqui. Isso no outro vídeo vai entender melhor. Então, onde a isotérmica entra para dentro da peça, né, ali tem menor extração de calor, que seria aqui, ó, onde eu tenho a tendência de formar o meu defeito, né, meu ponto quente. Então, influência da geometria, né, então ângulos entrantes, né, e salientes, ângulos entrantes menores que 90 graus, né, empurra a isotérmia para dentro, né. Então, se tiver um ângulo menor que 90 graus, né, então vou ter tendência a ter defeito, né. Vou ligar minha canetinha. Seria aqui, né, se eu tenho um ângulo aqui menor que 90 graus, né, vou fazer aqui que ficou ruim. Aqui é 90 graus, né. Então se eu tenho um ângulo menor aqui que 90 graus, imaginar aqui, ó, então eu tendo a ter a formação de defeito aqui, né. Ele vai então ângulos salientes aqui, ó, menores que 90 graus, ele vai empurrar a minha isotérmica para dentro, né. E os ângulos salientes maior que 90 graus, né, então se eu tenho um ângulo assim, né, então aqui, ó, a minha extração de calor, ela é mais fácil aqui, né, nesse sentido, né. Bom, eu tenho menos tendência de ter defeito, né, a gente chama, rechupe de ângulo, né, nessa minha região. E também é chamado de efeito Leonard, né. Então certas regiões, né, estreitas formam uma casca sólida fina, que trava o metal líquido através dela. Então, essa casca fina que se forma, ela pode romper, né, permitindo a entrada de ar, causando rechupe de canto e até microtrincas. Então, a formação de pontos quentes aparece onde há muito metal e pouca área de troca térmica, né. Então é aqui, ó, aqui eu vou ter extração de calor nesse sentido e nesse sentido, né, então vai aquecer essa minha região aqui. Volume interno sem boa extração de calor e isotérmicas afastadas do molde, né. Então, aqui nesse vídeo aqui, né, dá para ver bem as isotérmicas fechando, né. Então aqui no contorno aqui é meu molde, né. Então veja que está se formando aqui, ó, os isotérmicos estão se fechando, né, tudo em direção ao centro, né, então a tendência de formar o meu defeito aqui de rechupe vai ser bem aqui no centro da peça, né, esse meu ponto quente aqui, se não tiver alimentação. Aqui é um exemplo prático mesmo, né, então aqui nessa peça aqui é uma peça em aço fundido, ó, veja que aqui, ó, ela é assim, ela tem quase 90 graus, ela tem um pequeno raio aqui, né, que é conforme o desenho, né. Então o que acontece, que o projetista da peça, né, que desenvolveu a peça, fez a peça e deixou um raio muito pequeno aqui, né. Então ela está quase em 90 graus aqui, né, então o que acontece, formou esse rechupe de canto aqui, ó. Então nesse caso aqui, ó, pra gente resolver esse problema, né, o que que foi feito, né, a gente solicitou, né, para aumentar esse raio aqui, né. Então a gente fez um raio aqui, acho que estava 2, a gente passou para 10 aqui, ó, então ficou assim esse raio, ó. Então essa extração de calor aqui ficou melhor, né, e melhor em outros pontos também, né, tu consegue ter a tua moldagem, né, ela facilita aqui, tu vai ter uma extração melhor da areia, né, tu pode evitar esse tipo de defeito aqui, ó, essas falhas aqui, ó, que são, penetrações, né, de areia, ah, posso ter uma má compactação aqui também, então esses raios aqui ajudam bastante, né, então sempre quando é possível, né, tem que se trabalhar com esses raios aqui, ó, e evitar esses raios pequenos, né. Então aqui é um exemplo prático, né,
Então veja aqui, ó, esse rechupe de canto aqui, ó, esse tipo de ângulo, né. Então isoterma, né, é como a fronteira, né, entre o metal líquido e o metal sólido, igual a linha da maré entre terra e mar, né. É só um exemplo aqui, né. Então o ângulo entrante versus saliente, né, imagina que o calor escapando como um vento, né, no ângulo entrante o vento bate por os 2 lados, né, então ele vai esfriar rápido, né. No saliente, né, ele só bate por um lado, então ele vai esfriar o quê? Devagar. Então, o ponto quente, né, como um bolso de ar quente, né, em um tecido, lugar onde o calor fica preso, que a gente viu naquele vídeo, né, que seria meu ponto quente. O efeito Leonardo, né, então a gente pode imaginar, né, um saco plástico muito fino, né, cheio de água quente, né. Então, a casca é fina, frágil, pode romper, deixando o espaço interno colapsar. Então, como esses princípios afetam a qualidade final da peça, né? Porosidade de contração. Acontece sempre onde a solidificação termina por último. A gente viu no vídeo, né, que seria aquele meu ponto quente, né? Então a figura, né, que eu mostrei lá, né, ela mostra exatamente onde isso ocorre, né, na região onde o isotérmico está mais distante da parede do molde. Então, o rechupe de canto, ele especialmente em ângulos salientes, de espessuras grandes, em regiões isoladas termicamente, também ele pode formar trincas a quente, né? Aí vai aparecer quando a casca solidifica, ela trava a contração. E o miolo, né, o interno da peça, ele está o quê? Retraindo, né? O metal não consegue se movimentar, né? E pode ocorrer também o quê? Segregações, né? Ponto quente mais resfriamento lento, vou ter uma maior segregação macro e micro. Então aqui só que eu tinha comentado, né, a minha es solidificação, né, a minha direção das isotérmicas, né, o cone de solidificação e a minha direção, né. Então sempre para o centro da peça, né. Então aqui, ó, as minhas dendritas, né, vão se formando, né, daqui a pouco elas vão aumentar de tamanho, né, até se encontrar, né. Então isso aqui tudo depende do intervalo de solidificação. Então aqui, ó, a forma ideal das minhas isotérmicas, né, então ela está sendo o quê? Dirigida para o meu maçalote, né, esse aqui seria meu maçalote, né. Então as isotérmicas vão se formar aqui, né. Então, eu estou fazendo a minha solidificação que é direcional para o meu maçalote, né. Caso ocorrer algum defeito, que ocorra dentro do maçalote. Aqui, né, só um exemplo de uma imagem, né, que comentei aqui dos ângulos aqui, ó, tá 90 graus, né, então pode ter alguma fissura aqui, né, posso ter aquele rechupe de ângulo também, tensões de resfriamento. Então aqui, um mau projeto, não o recomendado é o quê? Trabalhar com raios, né. Então aqui até uma outra situação, né, o que é recomendado, né, trabalhar com os raios, né, nunca trabalhar dessa forma aqui, né. Para fundição, isso aqui não funciona, né, tem que ser evitado. Então as isotérmicas, né, ajuda a gente a prever onde solidifica primeiro e último, né, o metal, né, então ela é essencial para alimentação, né, entender onde gera o ponto quente, onde vou ter a minha tendência de formar o rechupe, então entender o efeito da geometria, né, na extração de calor. Corrigir o projeto da peça, né, então sempre quando for fazer iniciar um projeto, né, analisar o desenho, né, olhar se tem algum raio muito pequeno, né, que gera esses pontos quentes, né, se possível aumentar, de relaciona isso com defeitos, né, de porosidade, rechupe, trinca e segregação, né, e relacionar o que aparece na simulação, se possível, né. Então quando se trabalha com simulação, a gente consegue prever, né, esse tipo de falha a gente consegue ver, né, através de algumas análises de fração líquida, fração sólida, as isotérmicas, né, que foi aquela análise que eu mostrei no vídeo, hotspots, né, que seriam meus pontos quentes, meu modo térmico, né, onde eu vou ter risco de porosidade, né.